O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 114. Foi inesperado para Seong Ji-han que Shin Yu-hua estivesse aqui. Ela poderia simplesmente ter enviado alguém do outro lado do mar. Mas ela mesma arriscou vir aqui? Não. Ela deve ter pensado que não era perigoso. Ela provavelmente não o considerava um repatriado. Então, da perspectiva de Shin Yu-hua, ela teria julgado que Seong Ji-han não conhecia sua identidade. Para Seong Ji-han, foi como a cereja do bolo. Mestre, a mulher que estava nos seguindo da última vez também está lá. Ariel, que plantou uma sombra no seguidor, continuou. Seong Ji-han espalhou amplamente seus sentidos da força e examinou as pessoas sentadas à mesa. Ele sentiu armas de fogo neles. Talvez por serem uma delegação da embaixada chinesa, entraram com armas de fogo sem levantar suspeitas. Olhando para o tamanho e formato, eram armas especiais projetadas para serem usadas contra despertadores. Eles estão planejando descaradamente atirar. Com suas intenções claras, Seong Ji-han queria lidar com eles imediatamente. Mas ele não podia ainda. E se Shin Yu-hua morrer assim que Seong Ji-han entrar no local? Com esse momento, e como muitas pessoas sabiam que ele tinha a força, isso poderia levantar suspeitas desnecessárias. Vou precisar fazer com que pareça uma morte súbita. Seong Ji-han deu instruções a Ariel em seu braço esquerdo. Ariel, você pode enviar um pouco do seu poder para a sombra daquela mulher? Só a jovem? Sim. Fácil. Eu a mato? Agora não. Você pode fazer com que pareça uma morte natural mais tarde? Isso também é fácil. Ela é apenas uma espécie de baixo escalão. Apenas pare seu coração. Bom, é importante não deixar rastros. Essa é minha especialidade. Do braço de Seong Ji-han, uma parte do poder de Ariel foi liberada. Ninguém percebeu porque ele priorizou a furtividade. Feito. Comande-me sempre. Contanto que ela não esteja muito longe, posso executá-lo imediatamente. Se você vai disfarçar isso como um ataque cardíaco, execute quando ela estiver longe de seu assento. As pessoas podem salvá-la se ela desmaiar aqui. Devo fazê-la ir ao banheiro então? Você pode fazer aquilo? A análise do corpo de uma espécie de baixo escalão já foi concluída. Apenas faça com que ela sinta vontade. É em momentos como este que ela realmente se sente como uma espécie superior. Impressionado com a habilidade de Ariel, Sang Ji-han assentiu. Com o plano definido, ele continuou casualmente sua conversa com o diretor administrativo. Como será o evento de hoje? Ah, bem, sobre isso. Enquanto isso, à distância, Shin Yu-hua, observando o grupo de Sang Ji-han, franziu a testa. Não é tão fácil criar o caos nesta estrutura de local como eu pensava. Enquanto estava em Hong Kong, ela quis agir impulsivamente, mas na chegada houve muitos constrangimentos. O local da administração Battle.net na Coreia era inesperadamente estreito. Ela não conseguia entrar e sair facilmente. Eles deveriam tê-la matado no banheiro então. TSC. Ela lamentou profundamente o fracasso de ontem. Yu-hua, ouvi um pouco do seu pai. Naquela época, Wang Lin, o embaixador chinês na Coreia que estava na mesma mesa, iniciou uma conversa amigável com Jin Yu-hua. Você não consegue separar Seong Ji-han daquela mulher? Oh meu, embaixador, isso seria possível para você? Tenho algumas ligações com o primeiro-ministro deste país. Já disse a ele que queria falar com Seong Ji-han. Estarei em outra sala de recepção e, nesse horário, faça o que quiser. Os olhos de Shin Yu-hua brilharam. O embaixador Wang Lin, que o seu pai apoiou durante muito tempo, deve ter recebido muito dinheiro, pois estava a fazer muito para favorecer a sua situação. Entendido, senhor. Muito obrigado. Sim. Também, envie meus cumprimentos ao seu pai. Claro. Os dois trocaram sorrisos calorosos. Com o ambiente ficando agradável e algum tempo passando. Agora, vamos começar a cerimônia de premiação. A cerimônia de premiação estava prestes a começar. O primeiro-ministro sul-coreano subiu ao pódio. Naquele momento, quando Seong Ji-han esperava para receber um elogio. Por que estou me sentindo assim? Fiquei nervoso mesmo sem ter bebido nada? Shin Yu-hua de repente sentiu necessidade de ir ao banheiro. Não tenho nenhum negócio imediato no momento. Eu deveria ir e voltar. Ela lentamente se levantou de seu assento e deixou o local. No banheiro feminino preparado ao lado do salão de eventos. O GH. Shin Yu-hua apertou o peito dentro do banheiro e desmaiou. Se ela estivesse no salão do evento, as pessoas teriam chamado uma ambulância, feito reanimação cardiopulmonar e tomado diversas medidas. Porém, como o evento havia acabado de começar, não havia ninguém no banheiro para ajudá-la. Ariel confirmou que ela havia parado de respirar completamente e pensou nas sombras. Verdadeiramente uma espécie fraca. Escondida nas sombras, até assumir o controle de seu coração, essa mulher não percebeu nada. Uma espécie com sentidos embotados, que para de respirar assim que o coração para. Era incompreensível porque tal espécie foi convidada para Battle.net. Distribuir presentes de Rank S tão liberalmente não é nada estranho. Entre os terráqueos, a maioria dos melhores jogadores tinha presentes de classificação S ou superior. Comparado com os presentes que os Elfos das Sombras receberam na rede de batalha, foi um tratamento muito generoso.
A princípio, ela se perguntou por que havia tanta discriminação, mas agora sua opinião mudou. Considerando os limites da raça humana, eles não deveriam receber não apenas o Rank S, mas o Rank SS ou superior na Battle.net. Mestre é o estranho. Talvez tenha sido por causa de sua associação com o Deus marcial errante, que caça constelações. Entre os humanos, apenas Seong Ji-han foi excepcional. Se ele continuar a crescer assim, ele se tornará uma força significativa na Liga Espacial. Mas por que ele me disse para matar apenas esse humano? Ela parecia insignificante. Ariel deixou Shin Yu-hua e voltou para Seong Ji-han. No palco do salão de eventos, enquanto recebia a comenda. Esperamos que você continue trabalhando duro pelo nosso país, jogador Seong Ji-han. Obrigado, primeiro-ministro. Ele apertou a mão do primeiro-ministro, recebendo flashes de fotógrafos. Finalizado. Você fez bem. Sem qualquer movimento visível, Seong Ji-han respondeu a Ariel. Mas por que só ela? Ela parecia insignificante. Ela tinha o presente, Lat Bloomer. Ela provavelmente era o cérebro por trás daqueles armados. Ah, foi ela quem seguiu Yoon-sea? Sim, felizmente, ela veio para morrer. Você descobriu tudo isso? Em qualquer caso, embora a raça humana não seja nada especial, este humano se destaca. Ariel não fez mais perguntas. Ele provavelmente não responderia de qualquer maneira. Comparado a testemunhar a ascensão da Sombra Negra, esta era uma pequena dúvida. Jogador Seong Ji-han, você tem um momento? Após a cerimônia de homenagem, o primeiro-ministro, com um sorriso amigável, aproximou-se de Seong Ji-han. Sim, primeiro-ministro. O embaixador chinês expressou seu desejo de falar com você. Que tal encontrá-lo juntos? Ao usar títulos honoríficos para o embaixador chinês, o primeiro-ministro implorou para irem juntos. Então irei com minha sobrinha. Ao ouvir isso, o primeiro-ministro olhou em volta e sussurrou no ouvido de Sang Ji-han. Ah, na verdade, pode haver alguns assuntos delicados com ele. Sua sobrinha pode esperar um pouco lá fora? Não demorará muito. Ele planejou nos separar. Seong Ji-han olhou para o primeiro-ministro com ceticismo. Ele não sabia que relação o primeiro-ministro tinha com a China para chegar tão longe. Mas era melhor assim. Como Shin Yu-hua já havia sido removido, ficar com ele forneceria um álibi sólido. Ariel, fique com Sea. Entendido. Depois de convocar Ariel para acompanhar Yoon-sea, Sang Ji-han seguiu o primeiro-ministro até a sala de recepção. Lá, as mesmas pessoas da embaixada chinesa esperavam por ele. Prazer em conhecê-lo, Sr. Sang Ji-han. Wang Lin, o embaixador chinês na Coreia do Sul, cumprimentou Seong Ji-han em coreano fluente e ofereceu um aperto de mão. Fiquei impressionado com suas atividades recentes. Iniciando a conversa com tantos elogios, as palavras de Wang Lin foram diferentes do que o primeiro-ministro havia discutido anteriormente. Deve ser ótimo ter um jogador tão excepcional. Haha, parece que a Coreia está à nossa frente quando se trata de talentos promissores. O que você está falando? Apenas um jogador? Seong Ji-han se destaca. Como o resto pode ser comparado à China? Eles estavam evitando assuntos delicados, apenas trocando gentilezas. Mais precisamente, o primeiro-ministro estava a exagerar em resposta à lisonja de Wang Lin. Se houvesse alguma discussão delicada. Eu vi o vídeo de ontem, Seong Ji-han. Informações relacionadas ao núcleo da masmorra. Nunca imaginei que vocês divulgariam isso no Battletube. Você não se arrepende? Não era nenhuma informação certa. E o portal da masmorra é um problema enfrentado pela humanidade. Achei que era certo divulgar a informação. Eu vejo um pensamento brilhante, mas você não acha que o retorno para você é muito pequeno comparado ao valor da informação? Com isso, Wang Lin entregou-lhe seu cartão de visita. Depois de assistir ao vídeo, me arrependi. Se você tiver essas informações na próxima vez, que tal cooperar conosco? A China paga um preço adequado. É claro, é claro. Pagando um preço adequado? Mesmo agora, trabalhando nos bastidores e falando assim. Obrigado pela oferta. Vou pensar sobre isso. Seong Ji-han pegou o cartão de visita e levantou-se. Ele estava lá como álibi, mas não queria mais ver o primeiro-ministro lisonjeando o embaixador chinês. Vou me despedir agora. Por que não fica mais um pouco? Não, estou aqui há muito tempo e minha sobrinha está esperando. Recebi seu cartão, então irei embora. Mas começamos a nos conhecer. Wang Lin tentou ganhar mais tempo, mas de repente. Bang! A porta da sala de recepção se abriu. É um desastre, senhorita Shin Yu-hua. O que aconteceu? Ela foi encontrada morta no banheiro. O que? Os dois gritando em chinês. Seong Ji-han, que não entendia chinês, olhou fixamente para os dois com uma atmosfera grave. Oh, não, como isso poderia? O primeiro-ministro pareceu compreender e ficou sério. O que estão dizendo? Bem, eles disseram que alguém foi encontrado morto. Que inferno! Sang Ji-han perguntou sério e rapidamente se preparou para sair. Esta não é a hora, preciso ir até minha sobrinha. Oh, sim, por favor, faça. Wang Lin, que estava tentando manter Seong Ji-han afastado,
não o impediu mais devido às notícias repentinas sobre Shin Yu-hua. Oh meu Deus, Sr. Seong Ji-han, você está aqui. Há um grande problema agora. Ao sair da sala de recepção, o diretor se aproximou dele, fazendo barulho. Ao lado dele estavam Yoon-sea e Ariel. Sim, ouvi dizer que alguém foi encontrado morto. Sim, uma mulher da China foi encontrada morta no banheiro feminino. Parece um ataque cardíaco. Não entendo o que está acontecendo em um dia tão bom. Com isso, o diretor sussurrou. Preparamos uma limusine para o seu retorno. Talvez seja melhor ir embora antes que fique mais caótico. Obrigado pela sua consideração. Vamos, Sea. Yoon-sea acenou com a cabeça lentamente ao ouvir as palavras de Sang Ji-han. Sim, tio. Yoon-sea, que ficou em silêncio no caminho para casa, finalmente falou quando o carro chegou ao Palácio da Espada. Meu presente, sua classificação aumentou. Realmente? Sim, de I a D. Ela então olhou para Seong Ji-han. Você fez isso, tio?